E mudando de assunto, compulsão alimentar é uma doença mental em que a pessoa sente a necessidade de comer, mesmo quando não está com fome, e que não deixa de se alimentar, apesar de já estar satisfeita. Por causa da pandemia, aumentaram o número de pessoas que estão com compulsão alimentar. Priscila Lara, que é nutricionista, comenta sobre o assunto. Bom, a compulsão alimentar é quando a pessoa ela perde a capacidade de parar de comer. Ela sente uma vontade insaciável de comer e vai comendo mais e mais e mais, sem dar conta de parar. E normalmente quem é cometido por esse transtorno come até passar mal. O que difere da ansiedade alimentar, que é uma pessoa que muitas vezes ela se sente ansiosa por algum motivo e ela começa a comer beliscado, né? O que a gente chama de beliscar. Ela come um pouquinho, para, come um pouquinho, para. Isso é o que a gente chama de ansiedade alimentar. A compulsão alimentar ela é considerada como um transtorno alimentar e normalmente ela exige uma equipe multidisciplinar para o tratamento. A pandemia ela gerou muita ansiedade nas pessoas, pelo fato das pessoas terem sentido uma ameaça à própria sobrevivência e pelo fato delas terem precisado de mudar completamente a rotina delas. Então, muitas pessoas deixaram de sair às ruas, ficaram mais presas dentro de casa, aumentaram o tempo de convivência com os familiares. Então, mudaram muito os hábitos de vida que elas tinham até então. Isso gerou uma ansiedade e pelo fato de elas estarem ficando muitas vezes mais presas dentro de casa, com mais alimentos disponíveis, isso favoreceu para que os episódios de compulsão alimentar pudessem ter aumentado. Ela ressalta que é importante buscar por ajuda profissional. Muitas vezes as pessoas ao redor elas costumam perceber com mais facilidade esses episódios de compulsão alimentar, mas a própria pessoa normalmente ela já visualiza essa perda de controle. A questão da aceitação é que nem sempre ela é fácil. Então, nem sempre a pessoa ela tem facilidade de aceitar que ela está tendo uma crise de compulsão alimentar. Por isso que muitas vezes o apoio familiar e profissional ele se faz necessário. Bom, o apoio familiar é muito importante e normalmente para a pessoa que tem essa dificuldade de aceitação é necessário uma equipe multidisciplinar. Então, um acompanhamento com um psicólogo para que essa aceitação ela passe a existir e muitas vezes até o acompanhamento médico com o uso de medicação, porque o transtorno alimentar, na verdade, ele é um transtorno psicológico e psiquiátrico. Então, ele precisa de um tratamento mais aprofundado do que só, às vezes, a prescrição dietética. Praticar uma atividade física pode minimizar o problema. Estabelecer uma rotina, não só uma rotina alimentar, mas uma rotina de vida. Ter horários pré-estabelecidos para sua rotina, horários para alimentar, um horário para uma atividade física, horário para as atividades cotidianas, uma rotina de sono saudável. Tudo isso vai fazer com que você consiga ter um padrão e isso favorece para que exista um controle melhor. A atividade física pode ajudar muito, porque na verdade a atividade física ela aumenta a produção de endorfina, que é um hormônio que proporciona bem-estar, e isso favorece com que isso funcione como uma válvula de escape. Então, muitas pessoas se beneficiam da prática de atividade física para controle de ansiedade. E essas compulsões, elas podem ser tanto alimentares, mas dependendo da pessoa, podem existir tipos diferentes de compulsão, que é a pessoa que tem a compulsão por comprar, que tem a compulsão por redes sociais, que hoje em dia tem existido muito, por televisão. Então, existem tipos de compulsão diferentes, não só a compulsão alimentar. E, normalmente, esses transtornos eles podem ser minimizados ou beneficiados pela prática da atividade física regular. Então, você que está nos acompanhando, que viu que a sua alimentação saiu fora do controle, que você está comendo fora do normal, não tenha vergonha, aceite a ajuda aí dos seus familiares, procure um nutricionista, procure um psicólogo, um psiquiatra, faça o tratamento para você ter uma vida ainda melhor.